Eu farei juntada de voto, elogiando o ministro relator por ter trazido essa importante questão, a solução do colegiado, e também aos senhores advogados que estiveram na tribuna e que atuaram com tanto denodo na defesa dos seus interesses, ao próprio procurador, vice-procurador-geral, que aqui compareceu. E no meu voto eu digo que num Estado democrático de direito, o Poder Judiciário tem o dever de guardião da Constituição, este Supremo Tribunal Federal muito mais, e, portanto, mais que a qualquer outro órgão estatal ou instituição, submete-se integralmente à Constituição. Dizia Caio Tasso, que não tem competência quem quer, mas quem pode nos termos que a Constituição estabelece. E na questão de ordem aqui trazida, fica patente que, fora das competências afirmadas constitucionalmente, a carência de jurisdição, a competência deste Supremo Tribunal para receber ou rejeitar a denúncia por crime comum contra o presidente da República depende de prévia autorização da Câmara dos Deputados, o mesmo se dá no que se refere também a crime de responsabilidade quanto a essa autorização. Antes disso, carece esse Supremo Tribunal Federal de competência para dar procedibilidade, ou agora, como afirmou o ministro Celso de Mello, prosseguibilidade, sequer pode prosseguir a denúncia apresentada para que seja avaliada. Comungo com o ministro Decano do que ele aponta apenas a título de observação, porque não é o caso, de uma enorme preocupação a que o Supremo Tribunal não seja apenas um menino de recado, para usar uma expressão aqui do ministro Brossard, numa determinada ocasião, em que se patenteia, já existia prescrição, ausência de condições por atipicidade penal, ausência de legitimidade, não seria de se acionar a Câmara dos Deputados para algo que poderia causar enormes transtornos às instituições, para, ao final, apenas sermos aquele que veicula o que vem da Procuradoria-Geral da República sem qualquer assentimento. Mas não é o caso que se tem nos autos, e eu, fazendo a juntada dos autos, acompanho integralmente o ministro relator. Quer no que se refere à primeira questão trazida no desdobramento da questão de ordem, assentando que a possibilidade de revisão total ou parcial do acordo em decorrência de eventual descumprimento tem efeito somente entre as partes, no que, aliás, essa sendo a segunda, e que o juízo político de admissibilidade por 2/3 da Câmara dos Deputados em face da acusação contra o presidente da República, nos termos do artigo 86 caput da Constituição, precede a análise jurídica por este Supremo Tribunal Federal, se autorizado, for a examinar a denúncia para recebê-la ou rejeitá-la, e essa precedência é para conhecer e julgar questão ou matéria defensiva suscitada. E na outra parte, igualmente, não conheço, pelo que estou, como disse, acompanhando o ministro relator com as vênias da divergência apresentada. Proclamo, pois, o resultado, resolvida a questão de ordem, assentando-se que, o juízo político de admissibilidade por 2/3 da Câmara dos Deputados, em face da acusação contra o presidente da República, nos termos da norma constitucional aplicável, caput do artigo 86 da Constituição, precede a análise jurídica pelo Supremo Tribunal Federal, se assim autorizado for, examinar o recebimento da denúncia para conhecer e julgar qualquer questão ou matéria defensiva suscitada pelo denunciado. E a segunda questão, no sentido do não conhecimento, proposto pelo ministro relator, exatamente porque, neste momento, não se teria qualquer efeito para a questão posta. Esta é a proclamação do resultado nesta questão de ordem.